Olha, eu tenho patinhas! Eu sou um ursinho! Olá, meu nome é Carol e esse é o primeiro de uma série de 10 vídeos que eu vou gravar a respeito deste livro maravilhoso, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu gostei, ao ler um livro, de ir gravando as minhas percepções, ou até mesmo um resumão, né, do que o autor disse, pra colocar pra ouvir enquanto eu lavo louça, enquanto eu faço a unha, enfim, porque eu internalizo melhor com a repetição. Se você já tem um nível de consciência, né, mais assim, acima, você vai, de primeira, às vezes, já conseguir entender esse livro. Porém, a gente vai mudando muito conforme o tempo passa, então a cada leitura a gente vai ter uma nova percepção dele. O autor chama de iluminação a gente recuperar a consciência do nosso ser, um ser que ele escreve com S maiúsculo, que significa a essência mais profunda e indestrutível de cada um de nós. E muita gente acha que o estado de iluminação é um estado zen, né? A pessoa tá meio em transe, mas não. A pessoa tá muito mais alerta aos detalhes, né, da vida. A pessoa tá realmente presente. Tudo é desculpa pra eu comer um chocolate, né? Mas eu lembrei de um workshop de mindfulness que eu fiz um dia, que aí a gente usava os 5 sentidos, né, muito assim presentes pra poder comer o chocolate. Então primeiro sentido, né, a gente olhava para o chocolate, reparava na cor dele, no formato dele, e aí a gente depois sentia o cheirinho dele. E a gente sentia também a textura, mais geladinho, porque ele tava na geladeira, ou se ele tá mais molinho por causa do calor. E aí, ao comer o chocolate, a gente reparava não só no sabor, que é o paladar, né? Mas também a gente ouvia o barulho dos flocos crocantes. Então, gente, esse tipo de prática faz com que você realmente esteja presente, vivendo com totalidade aquele momento. Isso ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a gente parar um pouco esse burburinho mental todo, né? Então, assim, a gente pode aplicar, gente, essas técnicas em qualquer atividade, por mais rotineira e boba que pareça, como, por exemplo, lavar a mão. Você repara, né, no barulho da água, no cheiro do sabonete, nos movimentos que sua mão faz. Eu tenho aplicado isso, inclusive, em coisas pra minha filha. Uma vez que eu pensava assim, nossa, eu preciso dar banho na bebê, depois eu preciso fazer janta, depois eu preciso fazer isso, aquilo. E eu não estava presente naquele momento. Eu não estava presente 100%, né, na hora de dar o banho dela. É tão besteira isso, porque assim, as coisas vão continuar ali pra eu fazer. A roupa pra eu lavar, a comida pra eu preparar. Então, se eu vou ter que fazer aquilo, em todo caso, depois do banho da minha filha, por que eu vou perder tempo pensando naquilo? Então eu vou dedicar 2 momentos daquilo, um pensando e um fazendo. Por que não aproveitar 100% o momento que a gente tá? Outro dia eu tava tomando banho e eu pensei, gente, se alguém me perguntasse a cor do frasco do meu shampoo, do meu condicionador, eu não saberia dizer, antes de eu começar com essas práticas de presença. E ele diz que o maior obstáculo para que a gente atinja esse estado, né, de iluminação é o fato da gente não conseguir parar de pensar. A gente ser incapaz de silenciar nossos pensamentos e esse burburinho mental todo que nos afasta da nossa verdade interior. E aí tem gente que ri de quem fala sozinho, né? Fala, nossa, que doida, falando sozinho. O que a gente faz o tempo todo? A gente tá em constante monólogo com a gente mesmo. A diferença é que a gente não fala alto, né? Uma iluminação seria a gente conseguir se libertar dessa escravidão mental. Porque quando a gente é escravo da mente, a gente também fica escravo de rótulos, de conceitos, de preconceitos, de julgamentos. Todos esses rótulos bloqueiam realmente o verdadeiro contato com o nosso, tanto com o nosso eu interior como com o próximo, com a natureza, com Deus, com o universo. A gente fica muito com essa mente fragmentada, perdendo um pouco da noção da unidade. Que a gente forma uma unidade com tudo aquilo que existe, com todos aqueles que existem, né? Aí entra também a questão da empatia. Tem muita gente que, por exemplo, vê lá uma pessoa na rua pedindo esmola e aí o julgamento já vem, né? Ah, mas o cara é novo, porque tá trabalhando. Ah, mas... A pessoa já rotula e não sente a dor do outro, sabe? Não para pra pensar no que aquela pessoa tá sentindo dentro dela. Mas voltando ao pensamento, né? Ele diz que pensar se tornou uma doença desde que a gente começou a usar o pensamento de maneira errada, de maneira destrutiva, de maneira autodestrutiva. Na verdade, não é nem que a gente usa a mente de maneira errada, porque ele diz até que não é a gente que usa a mente, que é a mente que começou a usar a gente. Porque nossa mente nunca tá no presente, né? Ela tá ou revivendo o passado, seja ele distante ou recente, ou fazendo projeções pro futuro. E na maioria dos casos, quando a gente pensa no futuro, a gente já sempre imagina que alguma coisa vai dar errado, que é a famosa preocupação. A gente sempre tem uma visão pessimista do futuro. Então, de fato, o nosso pior inimigo é a nossa mente. A nossa mente faz com que a gente seja torturada de uma forma que drena
a nossa energia vital. Lembrando que toda doença física começa no campo mental, então essa carga excessiva de pensamento negativo acaba sendo refletida no nosso corpo físico, né? Então ele diz que o primeiro passo para a gente se libertar da nossa mente é a gente tentar dar um passo para trás e ficar como observador dos nossos pensamentos. Principalmente aqueles pensamentos que são repetitivos, já que de 80% a 90% dos nossos pensamentos não só são inúteis e repetitivos, como negativos e nocivos. E é engraçado também como nossa felicidade, né, está sempre no futuro, né? Vou começar lá na adolescência. O adolescente pensa assim, eu vou ser feliz quando eu conseguir passar no vestibular e entrar na faculdade. Depois eu vou ser feliz quando eu conseguir me formar. Eu vou ser feliz quando eu conseguir arrumar um emprego, vou ser feliz quando eu tiver um aumento, vou ser feliz quando eu mudar de emprego, vou ser feliz quando eu me aposentar. E aí você vai ser feliz quando, né? E aí a pessoa trabalha os 5 dias da semana, esperando que chegue o final de semana. A pessoa trabalha os 11 meses do ano, esperando que cheguem as férias. E é muito triste isso, assim, se a gente parar pra pensar, porque a gente usa o presente apenas como se fosse um meio para obter um fim específico. A gente sempre tá querendo chegar em algum lugar e quando a gente vê, a vida vai ter passado. Uma coisa que já aconteceu com todo mundo, conseguir algo que queria muito e depois continuar com o sentimento de frustração, como se tivesse ainda algum vazio a ser preenchido. Por quê? Porque a gente projetou naquilo que é na nossa felicidade e depois a gente viu que não era daquilo que a gente precisava para ser feliz. A pessoa fala, depois que consegue perde a graça, né? Mas não é isso, é que a gente procura fora de nós algo que a gente só vai encontrar dentro de nós. Esse estado de iluminação consiste em a gente conseguir usar nossa mente de maneira focada, eficiente, prática, sem ficar dando muita atenção para esses mimimis internos, né? É só a gente olhar pra trás, na nossa infância, né? Por exemplo, eu amava andar de bicicleta. Sempre andei lá no meu pai, que morava no interior, sempre bem tranquilo, né? E aí eu não ficava, por exemplo, remoendo, Ontem minha mãe não deixou andar de bicicleta. E nem ficava preocupada com o futuro. Será que amanhã minha mãe vai deixar andar de bicicleta? Realmente curtia, aproveitava o momento na hora. A gente, quando é criança, a gente tem muita sabedoria. É uma pena que depois a gente acaba esquecendo. Você tá sempre querendo estar em outro lugar, né? Você tá no trabalho, mas tá pensando na academia. Você tá na academia, mas tá pensando no que você quer pra sua casa. Você tá na sua casa, mas tá pensando no que você tem pra fazer no trabalho amanhã. A gente acaba não tendo presença. Até pra conversar com uma outra pessoa, a gente não sabe ouvir com presença. A pessoa tá lá falando e a gente já tá pensando no que a gente vai responder. Quando o autor se refere à mente, ele não está se referindo apenas aos pensamentos, mas também às emoções. Então, nossas reações mentais e emocionais. Ele diz que emoção é um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, quando a gente se sente sob ameaça, o corpo se contrai, que é o que a gente chama de medo. Ele diz também que a gente se atrai inconscientemente por ressonância emocional. Por exemplo, uma pessoa que sente muita raiva, mesmo que ela não expresse, mesmo que ela reprima essa raiva, ela vibra na raiva. Então, automaticamente, ela vai atrair para perto dela pessoas também que vibrem na raiva. Então, muitas vezes, ela vai ser saco de pancada de pessoas que querem descontar nela um sentimento que ela também tem. Ela demonstrando isso ou não. Quase sempre as emoções conseguem assumir o controle da gente. Por isso tem muita pessoa por aí que é impulsiva, que é reativa. Mas é importante lembrar que assim como a gente não é a nossa mente, nossos pensamentos, nós também não somos nossas emoções. Então a gente também pode se distanciar, dar um passo para trás e começar a observar as emoções. E agora há pouco eu dei um exemplo, né, de que eu me sinto triste quando eu vejo, por exemplo, pessoas em situação de rua. Mas vamos supor, se eu chego na minha casa e eu continuo pensando naquilo, continuo, eu vou continuar sentindo aquela tristeza. Então o padrão de pensamento, ele alimenta nossas emoções. Eu resolvi gravar esse vídeo no finalzinho da tarde, vai ficar com 10 iluminações diferentes, ó. Tinha natural, aí tem agora essa, tem essa, tem essa. Vou deixar nessa. Então assim, todo mundo é capaz de sentir, né, essa alegria autêntica, essa paz interior aqui dentro da gente. Assim como o sol não desaparece em dias nublados, ele está por trás das nuvens. As pessoas confundem essa alegria verdadeira com o prazer. O prazer, ele sempre se origina de alguma coisa que é externo a nós. O prazer, ele sempre pode depois ocasionar o sofrimento, se faltar pra gente aquilo que nos causa prazer, a ausência do que nos causa prazer. É claro que a gente não vai de um dia para o outro parar de ter apego às coisas externas, mas o primeiro passo é realmente se tornar observador de tudo aquilo que está acontecendo dentro da gente, no campo mental e emocional. E quando a gente se dá conta de que a gente está no lugar que precisamos estar, na hora que precisamos estar,
muito da ansiedade, da irritação vai embora. Por exemplo, fila. Você não se sente infeliz pela situação na qual você se encontra agora, mas pelo que sua mente te diz sobre a situação na qual você se encontra agora. No meu caso, associar fila a algo super ruim, a uma perda de tempo. E aí eu tive que mudar um pouquinho a forma que eu interpretava isso. Aliás, a forma como minha mente interpreta isso. Porque meu eu interior tá muito acima disso. Nosso eu interior é muito acima disso. Sabe que por questões de segundo as coisas acontecem, né? Então, às vezes, 1 minuto a mais ou a menos que eu deixo aquele supermercado, alguma coisa acontece. Então, a gente tá, né, mais uma vez, onde a gente precisa estar. Então, essa distância, né, da Carolina lá da fila, com tanto pensamento involuntário, nananã, dessa Carolina observadora, faz com que eu assuma as rédeas da minha mente outra vez. Então, assim, dificilmente são as situações que nos causam desconforto e sofrimento. Geralmente nós mesmos nos causamos esse sofrimento. E aí no segundo capítulo desse livro que o autor vai ensinar como que a gente pode tentar parar de nos causar tanto sofrimento assim.